esse material de software livre está ficando muito legal. Espero que vocês gostem bastante. Bom, continuando. Então, nós vamos iniciar aí nossa aula. Pessoal, lembrando que nós ainda estamos impedidos de dar aula para vocês presencial, tá? Apesar de vocês terem visto, ou alguns de vocês, pelo menos, né? Terem visto aí que já o Estado, ele já deixou que escolas abrissem, né? Não é o nosso caso, tá, pessoal? Nós não estamos nesse caso aí. Nós ainda não podemos atender vocês. Então, estamos no aguardo, né? Lógico, a gente espera que seja logo, mas pelo menos nesse primeiro momento nós não fomos contemplados. A escola que está podendo abrir é o ensino regular, tá? São os colégios regulares, tá bom? Então, pessoal, nós continuamos aí tendo aulas online toda terça, das 19 às 21, são 2 horas, tá bom? Bom, então agora eu falei para vocês, hoje eu estava dando uma revisada no meu material software livre. Então, eu estava dando uma revisada. Por quê, pessoal? Porque dá uma atualizada, ver o que modificou, e principalmente para ver que sempre tem uma mudança. Eu já dei essa aula que eu estou dando para vocês, eu dividi da mesma maneira. E assim, galera, o que eu quero que vocês entendam, o que é uma coisa bacana de se estudar. Toda vez que eu vou dar uma aula, eu vou e eu modifico muita coisa. Então, por exemplo, igual no caso de vocês aí, né? Nós vamos ter aula de software livre, né? É muito interessante dar aula de software livre. Por quê? Porque o Linux ele está mudando a cada dia, né? Ele cada dia ele muda alguma coisa, tá? Então, todo dia ele tem uma atualização. Por que todo dia ele tem uma atualização, pessoal? Porque ele tem uma comunidade por trás dele. Tem uma comunidade inteira que vai fazendo essas atualizações e vai fazendo principalmente com que o software fique melhor. Então, assim, toda vez que a gente fala, mas trabalhar, por que você indica trabalhar com sistemas livres? Porque um dos motivos é essa taxa de atualização, que é gigante, né, que o software livre passa aí. Tá bom? Então, e alguns termos eu vou acabar repetindo para vocês. Né? A gente vai acabar, vocês vão falar, o professor está ficando louco, ele já falou isso na outra aula. Não, pessoal, porque é um assunto novo para vocês. Acima de tudo, é um assunto que vocês ainda estão tendo um primeiro entendimento. Então, por isso que, às vezes, a gente acaba repetindo alguma coisinha ali, tá bom? Mas não é porque o professor está ficando maluco, não. É porque, necessariamente, se nós formos fazer uma pesquisa rápida aqui, eu acho que nós estamos em 7. Se tiver, eu utilizo o Linux, mas se tiver mais 2 ou mais 1 é muito, né? Então, apesar do Linux ter melhorado, apesar do Linux ter chegado a um nível maior, é evidente que, né, ainda falta muito, né, pro Linux chegar ao pé do Windows, por exemplo, né, que é um sistema operacional mais usado no mundo. Sistema operacional desktop, perdão, estava até lendo hoje num artigo fugiu agora não é da Linux Foundation, é de uma associação que faz certificação, não, né? Eles não fazem, que aplica certificação Linux. É a LP1, LP2, chama Linux. Peraí, gente, que eu vou achar aqui. É a da Linux Foundation mesmo. É uma certificação. Eles têm a certificação da LPI, a Linux Professional Institute. Né? Então, eu estava até lendo um artigo deles, e nesse artigo eles estavam propondo
né, propondo muito essa questão, ou relatando muito essa questão ali de atualização. Tá bom? Bom, continuando então, pessoal, aula passada nós falamos da parte introdutória do software livre, falamos um pouco sobre o Linus Torvalds, sobre como o software livre foi surgindo, sobre toda a história, e principalmente como isso nos afeta nos dias de hoje. Como que o software livre, ainda hoje, pode, né, ou nos deixa ali, nos dá um melhor entendimento, né? O que eu preciso que vocês entendam? O software livre não quer dizer grátis. Não é porque ele vende free software, ele não quer dizer, porque free lá no inglês ele tem o mesmo, mesma conotação, mas não é grátis, tá, gente? Free é de uso. Então, o free software que nós estamos falando aqui, nós estamos querendo dizer no sentido de liberdade, inclusive a liberdade de não te cobrar. Então, essa uma das, né, das coisas que, inclusive, você pode ter dentro do software livre também. Ah, professor, então eu posso cobrar? Pode, a empresa pode cobrar sim, tanto que existem a Red Hat, por exemplo, seus servidores, eles são tarifados, tá? Então, assim, existe isso também, tá? Bom, então hoje o objetivo é nós continuarmos a conhecer o Linux, continuarmos a conhecer. Hoje nós vamos falar sobre licença, sobre os mais conceitos de liberdade. Vou falar sobre um ou outro sistema, sobre 4, na realidade, sistemas operacionais livres, mas assim, hoje ainda nós não vamos ver a fundo ou ele instalado, tá? Fiquem tranquilos. Acho que a partir da próxima aula, ou mais tardar na outra, a gente já começa a trabalhar com a parte de instalação. Primeiro de tudo, o que é o Unix, né? Na aula passada nós falamos sobre o Unix. E o Unix, pessoal, quando vocês forem entender o conceito de Unix, entender o conceito assim, pai de todo o sistema operacional. Então, todo sistema operacional moderno, ele vem do Unix. Por que vem do Unix? Primeiro de tudo, como o Unix nasceu? O Unix nasceu nos laboratórios Bell, lá que hoje se chama AT&T, né? E hoje ele é um conglomerado de empresas. E aí é bem simples de entender o que acontece, pessoal. Por que o Unix veio assim gratuito? O que aconteceu foi assim, os laboratórios Bell ele, pelo nome já dá para imaginar, ele é uma das maiores empresas de telefonia dos Estados Unidos, eles tinham o domínio da telefonia, e aí eles estavam sendo investigados lá nos Estados Unidos pela lei do monopólio, é uma lei que chama antitrust. Foi a mesma lei que fez com que o Google catasse todas as empresas, fizesse um guarda-chuva, que eles chamam hoje, e criasse um conglomerado chamado Alphabet. O Google, lá nos Estados Unidos, se você pegar e falar assim, o Google e o Android são a mesma empresa, eles vão falar que não. Lá dentro são CNPJs, vamos dizer assim, diferentes. Então, por quê? Porque se o Google ficasse com todas as empresas na sua mão, ele ia ser processado por monopólio, e aí ele teria que vender empresas. Então, por isso, o Google ele tem um conglomerado chamado Alphabet, que é um conjunto de empresas que é do Google, basicamente, que o Google é o maior acionista, e aí ele comanda essas empresas do Google. Por exemplo, Android, YouTube, o próprio buscador e assim por diante. Bom, e aí os laboratórios Bell estavam sendo investigados, criam esse sistema operacional, e qual que é, principalmente, pessoal, qual que é a parte, assim, o que tem de diferente dentro do Unix? O que tem mais de diferente dentro do Unix, galera, é o seguinte, o Unix é o primeiro sistema operacional que ele roda em qualquer computador.
Hoje é simples falar isso. Hoje a gente fala assim, mas, pô, o Windows eu posso instalar em qualquer máquina. Antigamente não era assim. Antigamente os sistemas eram embarcados. Então o que acontecia? Você ia lá, comprava um computador da IBM, ele já vinha com o sistema da IBM. Você comprava um computador da Xerox, ele vinha com o sistema da Xerox. Hoje ainda a gente vê isso. Por exemplo, às vezes você compra um celular da Apple, né? Ele vai vir com o iOS. Você compra um MacBook, apesar de dar para pôr o Windows, dá para pôr o Linux, ele vem com o iOS também. Entendeu? Então, hoje ainda tem alguns sistemas embarcados junto. Bom, e aí, continuando. Então, o Unix tinha essa particularidade. Ele foi, para vocês terem uma ideia, ele demorou muito para ser escrito. Ele demora quase 10 anos para ser escrito. Por quê? Porque, primeiro, ele foi escrito em Assembly, que é uma linguagem de programação. Lá na frente, em robótica, a gente vai falar sobre isso. Mas só para vocês entenderem, Assembly é uma linguagem de programação, pessoal, que ela é de baixo nível. Então, você entende só 0 e 1. Você imagina você programar cartão perfurado e 0 e 1. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Quer ver? Olha como era a programação naquela época. Vou pegar uma imagem. Tinha um videozinho aqui. Aqui, ó. Você pegava um cartão desse aqui, pessoal. Um cartão desse aqui, ó, e ia furando literalmente e ia escrevendo o seu programa. Se você errasse, você perdia tudo. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é um programa. E aí, uma sequência que talvez você errasse, você perdia. Quer ver? Tem um vídeo aqui interessante. Aqui, ó. Aí, galera, outra coisa interessantíssima do cartão perfurado. Olha, ele vai jogar numa máquina, essa máquina aqui, ó, que tá passando, chama compilador. Então, você ia lá, tá aí o cartãozinho, ele tá mostrando, ele já furou, ele fez a sequência lógica, e aí ele colocava nessa máquina que chamava compilador. Essa já é moderna, ela ia lendo, e depois era só I/O, tá? O que é I/O? Era só input e output, entrada e saída. Então, por exemplo, vamos supor, se esse programa escrevesse Olá Mundo na tela, ou, sei lá, escrevesse Bom Dia, tá? Ele só fazia isso, só ia lá e escrevia do outro lado. Então, por exemplo, tanto que nos anos 60, nos anos 70, os sistemas operacionais eles rodavam em disco, não tinha um HD. Então você ia lá, catava, vamos falar disquete, mas disquete já é moderno, mas catava um disquinho ou uma fita, né, no caso do Unix, catava a fita e colocava lá, tá? Bom, e aí o Unix primeiro ele vem no Assembly e depois, quando ele tá para finalizar, surge uma linguagem de programação que muda completamente a história da tecnologia, que é a linguagem C. E aí, na linguagem C, ele é reescrito, e aí ele pode ser compartilhado. Tá? Então, ele começa a ficar melhor na linguagem C. Tá? Então, na linguagem C, ele começa a ser melhorado. Tá? Bom, e aí, pessoal, como eu falei para vocês, o sistema não podia ser vendido, foi então que os laboratórios Bell resolveu dar. Era simples, você mandava uma carta para os laboratórios Bell, de qualquer lugar do mundo, e a fita, evidente, e aí era gravado na fita. Tá? Então, você mandava lá, qualquer lugar, ia, era gravado na fita e depois ele era devolvido. Só que os laboratórios Bell pensou? Falou, eu não vou mandar compilado para esses caras, não. Eu vou dificultar a vida deles. Eu vou mandar o código-fonte. E cada um que se vire para compilar. Foi um tiro no pé, porque o que parecia ser ruim foi ao contrário, né? Os laboratórios Bell passam, então, as empresas, universidades, pesquisadores que recebem o sistema passam a utilizar muito
né, o código-fonte e, principalmente, estudar esse código-fonte e aí fazer alterações. E aí que surgem vários outros. Por exemplo, um sistema que surgiu no MIT com o professor Andrew Tannenbaum, que é o sistema Minix, que é ali, que daí que vem o Linux, né? Bom, então o que a gente tem que entender? Várias vezes nós vamos falar isso para vocês. Um sistema operacional é como uma cebola, né? Então ele é por camadas. Então o kernel é a parte mais básica, é lá o centro, e aí ele vai se expandindo. Bom, e aí, pessoal, o que é a Free Software Foundation? Que vem do projeto GNU. A Free Software Foundation foi a fundação criada lá nos anos 80, mais precisamente em 1983, pelo professor Richard Stallman. Ele cria essa fundação com que objetivo, pessoal? Com o objetivo principal das pessoas poderem ter acesso aos códigos, né? Então, como assim ter acesso aos códigos? A partir desse momento, as pessoas puderam, né, na intenção do Richard Stallman que os programas tivessem o código livre para que todo mundo pudesse estudar, para a tecnologia não ficar na mão de poucos, igual é hoje. Se a gente for parar para fazer uma análise, a tecnologia é na mão de pouquíssimas pessoas, pouquíssimas empresas. E se você tem a tecnologia mais difundida, tá? Você consegue ter um aparelhamento melhor e você consegue ali, né, ter um avanço melhor, assim como é no Linux. No Linux, quando tem algum erro, por exemplo, eu vou usar um exemplo que aconteceu em janeiro. Em janeiro, sai o Mint 21. E aí ele veio com um problema de rede. Não deu 2 dias. Um pesquisador já tinha descoberto, uma das pessoas da comunidade, já havia descoberto o problema, já havia criado a solução e já ia enviado para a comunidade. Então, é muito rápido, né? É o que o software pago não tem. O software pago ele fica na mão de poucos, né? O código é fechado, tá? E aí, pessoal, é o seguinte, a Free Software Foundation, ela tem o site dela, fssf.org, do Brasil é PTBR. Vocês vão notar que em português Brasil tem muito pouco material, não tem muito não, tá, gente? É um material bem pequeno, né? Não tem um vasto material, mas em inglês tem bastante. Hoje o Google traduz também, dá para fazer bastante coisa. Se você quiser ser membro, é só você clicar aqui, Join Now, você vira membro aí, recebe algumas coisas. Se quiser também, colabora com os caras. Pessoal, e o que nós falávamos? Onde o Linux pode ser usado? Na sua casa, ele pode ser usado na empresa que você trabalha, ele pode ser usado em servidores, ele pode ser usado em onde você quiser. Ele é usado até na sua TV. Por que isso? Porque o Linux ele tem diversas distribuições. Cada distribuição, nós vamos discutir diversas vezes isso aí, ela é voltada para um fim. Ela vai ter um uso final. Lá no final, ela vai ter um desfecho. Tá bom? Então, e aí, pessoal, é muito importante você saber qual o melhor uso do Linux. Então, para casa, por exemplo, eu quero ter um uso pro desktop. Então, eu vou pegar uma distribuição que seja boa para isso. Por exemplo, o Ubuntu é ótima, o Mint é ótima também. Quem não tem uma máquina muito boa, tem uma versão que chama Lite, que é excelente. Tá? Ah, não, professor, eu sou um usuário melhorzinho. Você pode usar o Fedora, você pode usar o Gentoo, você pode usar... Aí, não, eu quero usar ferramentas de pentest. Você pode usar o Kali, por exemplo, mas aí não instalado, nós vamos discutir o porquê depois. Professor, eu quero usar para servidor. Todos esses que eu falei têm a versão server. Ah, eu vou usar para criar estações de trabalho também. Linux ele tem diversos usos, tá? E mais uma vez, software livre, pessoal, é aquele que você tem acesso ao código-fonte e você pode modificá-lo, tá? Então, assim, todo software que você pode fazer modificação dele, ele é um software livre. Esse é o Linux. O Linux ele é o responsável, né, por
pela criação do kernel do Linux, tá, gente? Tomem cuidado, que às vezes as pessoas acham que o Linux fez todo o Linux sozinho. Não, ele pegou o kernel do Minix, que era o sistema operacional do Tannenbaum. Aliás, tem um livro do Tannenbaum que o Tannenbaum fala que ele não gostou do que o Linux fez. A gente não sabe o porquê, mas eles têm uma explicação. Ele fala que a adaptação do kernel não havia ficado boa, tal. Mas a gente está falando de um cara que era estudante ainda, que pegou um sistema operacional e refez. Né? Pegou o núcleo de um sistema e refez. Então, não é uma coisa para qualquer um, não. Tá? Mas quem é esse cara? O Linus, ele era um estudante de ciências da computação da Universidade de Helsinki, na Finlândia, tá? E ele tinha um computador, um 486, um 386, Então, ele pegou esse computador e chegou uma hora, os sistemas operacionais eram muito caros, por isso ele usava o Minix era grátis, e aí chegou uma hora, esse sistema não estava, ele programava já, né? Chegou uma hora, o sistema não estava suportando ele. Foi então que ele começou a ler sobre o kernel, entender, e ele mandou a bala e programou diferente. Tá? E aí ele lançou numa rede, que era um fórum da internet, lembrando que nós estamos falando de 1991, 30 anos atrás, a internet não era o que é hoje. Não vai pensando que o Linus pegou e mandou um WhatsApp para o grupo da faculdade. Não existia isso, tá, gente? Nós estamos falando de... Aliás, o fórum chamava Usernet. É um fórum que até pouco tempo existia, não sei se ele ainda existe, mas até pouco tempo ele existia. E, basicamente, você mandava caracteres, texto. E pouco, você não podia mandar um texto grande. Aí ele mandou um recado lá e naquele grupão de fórum lá caiu na mão do Stallman, e ele e o Stallman começaram a trabalhar nisso, até depois sair um kernel o 1.2, acho que é o que fica melhor. Aliás, pessoal, o Unix, ele também tem o kernel. O kernel do Unix chama Hurt, ele ainda está em processo de atualização, só que ele não atualiza igual o Linux, né? O kernel do Linux atualiza em média de 6 em 6 meses. O kernel do Unix faz alguns anos que não se atualiza, o Hurt, tá? O Hurt é para quem é bem raizão mesmo. Para quem é absurdamente raiz. Bom, igual nós falamos, existem diversas distribuições Linux, pessoal, cada uma voltada para um fim. E aí, com o passar dessas aulas, eu espero que vocês consigam descobrir qual a melhor distribuição para vocês. Bom, e eu falei desse site, a aula passada, é esse site lindão aqui, vivaolinux.com.br. Acessem ele, deem uma lida. Olha, essa matéria aqui tá bem legal, ó. Fala sobre o Gentoo. O Gentoo é um dos sistemas mais difíceis Linux de se instalar. Então, se vocês derem uma lida aí, mas agora parece que o Gentoo tem uma versão melhor. Mas esse é um site muito legal. E para baixar, tem aqui também o guia introdutório, ó. Você quer aqui GNU Linux, introdução ao Linux. E aí tem a opção do download. Tem algumas distribuições aqui. Eu já falei para vocês que eu não gosto de fazer assim. Eu gosto de ir lá na distribuição, ó, Ubuntu Download. E aí eu venho aqui e ele já vai no site da distribuição. Pessoal, mais uma vez, do que vive o Linux? O Linux vive de doações de membros da comunidade. Então, membros da comunidade Linux vão doando e aí nós vamos tendo ali um entendimento melhor e você vai conseguindo fazer com que o Linux possa continuar trabalhando, tá? Aí, ó, por exemplo, vou pegar aqui, ó. Na própria página aqui do Ubuntu, ó, se você clicar em download, ó, Ubuntu Desktop, quando você clica para fazer o download, pessoal, ele vai abrir uma página. Deixa eu clicar aqui, ó, download. Ó, essa página aqui, ó,
É se você quiser contribuir com o projeto, por exemplo, em PayPal, cartão internacional, ou então, galera, você pode escolher qual projeto especificamente você quer doar. Então, aqui, ó, cada um está colocando são dólares, tá, gente? Tá aqui, por exemplo, $15. Você pode mudar, você pode colocar menos, mas não é obrigado a doar, tá, gente? É que se eu clicar em download aqui, ó, now ele vai baixar do mesmo jeito. E a Linux Foundation, que é a que se dedica o Torvalds hoje, né? Ele se dedica a essa fundação, Fundação do Software Livre. Ela também, se a gente vir aqui, a Giant Members, ela também vive de doações. Então tem os membros aqui, ó, e os membros Platinum, pessoal, são os que doam mais de $1 milhão de dólares por ano. Então, por exemplo, temos aqui a nossa grande Microsoft, né? Ela doa porque hoje Windows e Linux trabalham muito bem juntos, tá bom? E também, ó, deixa eu ver lá, começou a baixar aqui. E também, pessoal, quase todos os servidores do mundo hoje são Linux, tá? Então é por isso também. Bom, vamos ver o que vocês entenderam até esse momento. Vai lá, pessoal.
Vamos lá, pessoal? Não dá tempo aí. Então, continuando. Galera, o que a gente não pode esquecer também é a questão dos usuários, né? O usuário do Linux, ele tem basicamente ele pode ser dois tipos, ele pode ser um usuário root, que é todas as vezes que vocês escutarem o termo root, é o usuário administrador, é o usuário que vai gerir o sistema, é o usuário que ele vai ter permissão total para fazer qualquer alteração, tá? Ou o usuário pode ser o usuário comum. O usuário comum, pessoal, é aquele usuário que ele vai conseguir fazer as coisas que o administrador deixar. Então, tudo que o administrador falou, ó, tá legal, você pode fazer, ele vai conseguir. Caso contrário, vamos supor, o administrador ele tem tanto poder, o root, que ele pode chegar, por exemplo, ó, não abre a internet. Ele não vai abrir. Simplesmente assim, tá? E qual que é a diferença principal, por exemplo, entre o sistema Linux e o sistema Windows, né, que a gente vê? Às vezes você tenta bloquear alguma coisa dentro do Windows, tá? E você não consegue. É muito simples de desbloquear. O Linux não tem essa. Se você não tiver as senhas, você não vai conseguir. Tem uma coisa que eu falo para vocês lá em servidores, lá em redes, eu falo assim, pessoal, qualquer um de nós que desenvolvermos ali, configurarmos um servidor Linux com as nossas características, fica quase impossível de outra pessoa operar ou fazer modificações nesse servidor. E por que isso acontece, pessoal? Porque simplesmente tem senhas envolvidas, tem um monte de coisa ali envolvida. Outra coisa que nós falamos também é com relação às arquiteturas, né, galera? Como assim com relação às arquiteturas, né? Pessoal, outra coisa que a gente tem que ficar de olho, igual eu estava falando com relação às arquiteturas, é o seguinte, lá embaixo é o pior nível, tá? O hardware, ele é o nível mais baixo que tem. Então, é o 0 e o 1. O 0 e o 1 é o hardware, né? É o que nós chamamos, em programação, de raspa-bit mesmo, tá? Ele vai subindo, ele vai vir para o kernel. O kernel é o que chega mais próximo do hardware, né, gente? É o que chega mais próximo da leitura de bits, né? Depois, a gente tem ali depois, né, do kernel, que aí o kernel ele já é a parte que fica mais próximo ao software, né? A gente vai ter o interpretador de comandos, que é o shell. Então, o shell é o interpretador de comandos, né? E depois vai ter a parte gráfica. Olha o tanto que andou isso aí, né? Então, ele dá uma volta, né? Se a gente for fazer uma análise simples, né? Bom, o terminal Linux é o que nós usamos para fazer toda a programação. Então, toda a programação do Linux, ele é feito dentro desse terminal aí, pessoal. Dentro da interface terminal, tá? Então, galera, é lógico que hoje, igual eu falei para vocês na aula passada, hoje nós temos algumas coisas de diferente. Como assim? Já dá para fazer bastante coisa dentro do terminal, tá? Então, dentro dentro da interface gráfica. Antigamente, há um tempo atrás, era quase impossível, tá? Então, era toda a configuração, praticamente, era feita dentro do terminal. Hoje já dá para instalar programas, coisas desse tipo já dá para fazer dentro da interface gráfica, tá? Mas algumas configurações, por exemplo, firewall, configuração de firewall, por exemplo, não dá para fazer aí dentro da interface gráfica. Você tem que abrir o terminal, não tem jeito, tá? Outra coisa que discutimos também foi o sistema de partição no Linux. O sistema de partição Linux ele é totalmente diferente, tá? Lá no Windows, a gente tem um sistema de partição que vai
CD. Se eu apertar aqui, ó, no explorador de arquivos, eu venho aqui, ó, vocês vão ver aqui, ó, C, D, E, F, são letras, tá? No Linux, igual eu falei, é totalmente diferente. As partições têm nomes e você pode configurar elas separadamente. Então, você pode ir lá, configurar a barra, que é uma partição de sistema para fazer alguma coisa, configurar a home, que é a partição de documentos para fazer outra coisa, e assim por diante, tá bom? Então, cada partição dentro do Linux você pode configurar de uma maneira, tá bom? Nós vamos aprender isso aí. Fiquem tranquilos. Bom, e na aula passada nós falamos também da questão Windows versus Linux, a batalha, né? Hoje não existe mais. Hoje, se a gente falar que existe algum tipo de rusga entre Windows e Linux, não. Hoje não, pessoal. Hoje os dois convivem tranquilamente. Eu mostrei na aula passada para vocês a questão do Windows 10 ali, ele roda o sistema, ele roda o Linux, né, dentro dele, então, virtualmente, é evidente, mas hoje não há problema algum. Por que eu falo hoje, né? Eu falo hoje, pessoal, porque eu não vou nem falar muito tempo atrás, porque não era, até pouco tempo atrás, a gente, numa rede, você não conseguia rodar o Windows e o Linux junto. Então, era bem complicado trabalhar com os dois não se enxergavam. E era horrível. Aí, o que a gente acabava tendo que fazer, né? A gente acabava tendo que optar por rodar só o Windows nas máquinas, porque tinha questão ali de softwares, né, específicos que só rodavam dentro do Windows, então não adiantava. Para nós, naquela época, não adiantava tentar rodar o Linux, tá bom? Hoje isso não existe mais. Então, as distribuições, a gente já falou sobre isso para vocês. O que a gente precisa entender das distribuições? As distribuições, pessoal, cada uma vai ser voltada para uma ação específica, né? Então, cada uma aí vai ter um uso, tá bom? Mas fiquem tranquilos, nós vamos conhecer isso com o tempo. E o software livre, ele tem o conceito de liberdade. Qual é esse conceito de liberdade do software livre? Né? Ele é numerado, são 4 liberdades, e em programação, quando vocês forem trabalhar com essa parte de programação, se um dia vocês forem conhecer mais a fundo, vocês vão notar que a gente sempre usa o número 0. Nós não começamos a contar 1, 2, 3. Não, a gente começa do 0. Então, a liberdade 0 é de executar o programa a qualquer propósito. Então, você pode pegar esse programa e executá-lo ele a qualquer fim. Então, eu posso pegar o meu programa e executar da maneira que eu achar melhor. A liberdade 1, eu posso estudar o meu programa e adaptar o que eu quero. Por exemplo, eu baixei um software lá e eu tô vendo e determinada ação ele não faz para mim. Eu vou lá e adapto ele ao que eu quero. A liberdade 2, eu posso redistribuir cópias desse meu software, que nem é meu, na verdade. Eu posso, por exemplo, ali eu coloquei para baixar o Ubuntu, né? E aí ele foi fazendo um download. Eu posso gravar um CD e dar para todo mundo, tá? Uma coisa interessante, a primeira vez que eu baixei não, né? Nem internet para isso tinha. Mas a primeira vez que eu instalei o Linux, eu fui numa feira e eu comprei um CD. Não, antes da feira, eu comprei numa banca um CD, que era o Conectiva. Então foi a primeira vez que eu instalei. E aí depois, sim, aí eu fui numa feira e eu ganhei um CD do Linux, né? Mas você vê, necessariamente ele não é grátis, tá? E a liberdade 3, a liberdade de aperfeiçoar esse programa. Só que, quando você aperfeiçoa o programa, por exemplo, você fez uma modificação de kernel. Quando você faz uma modificação de kernel, você tem que liberar ele para a comunidade,
a comunidade também ter acesso a essas modificações e aí também, né, beneficiar a comunidade como um todo, né? O princípio básico do Linux é esse, é beneficiar a comunidade, tá? Bom, e aí, quando você vai pesquisar software livre, uma coisa interessante também, pessoal, é que vocês vão notar que tem várias licenças, tem diversas licenças, cada licença é voltada para um fim específico. O que eu preciso que vocês entendam essa questão do fim? Apesar de termos várias licenças, igual eu falei, cada licença ser voltada para um fim específico, o que a gente precisa entender aí, galera? Essas duas que eu vou falar agora são as mais importantes, tá? A BSD, a licença BSD é uma licença que foi principalmente ali estudada pelo MIT. E aí, pessoal, qual que é o propósito dessa licença? O propósito dessa licença é o seguinte, é você poder fechar o software. Então, você pode fechar esse software, tá? Você pode ir lá, eu terminei o meu software, eu posso fechar ele. Finalizo ele, fecho o código-fonte, entrego. É o que acontece com o servidor mais usado no mundo hoje, que é o Apache. O Apache é assim, ele é gratuito, a gente pode usar, mas o código-fonte dele é fechado, tá? E tem a licença GPL, que aí sim, né, a gente pode falar que são quase todas General Public License, e essa licença pública, que a gente tem que a gente mais tem de conhecimento dela, assim, se eu fosse falar sobre ela para vocês, a licença geral pública, pessoal, ela é, igual eu falei, ela é mais usada, ela é a copyleft. Você tem que liberar o seu software, vamos supor, você criou um software baseado nessa licença, você libera ele, não estou falando que ele é grátis, você tem que liberar o código-fonte junto. E aí, se a pessoa for um programador, você, caso, né, a pessoa seja um programador, você é obrigado, entre aspas, vamos pôr muitas aspas aí, né, obrigado a fornecer gratuitamente, isso aí, não, gratuitamente não, perdão, oferecer esse código-fonte aí liberado também, tá? Bom, vamos para o nosso segundo exercício aí, pessoal. Que vocês entenderam? Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal, continuar? Bom, as licenças, as liberdades, as licenças ali, a gente tem que lembrar, tem várias, mas essas duas que a gente colocou aí são as que mais estão em uso, né? Bom, galera, então tem algumas distribuições, vou falar de bem poucas, é evidente, tá? Porque as distribuições, elas, né, tem centenas, não dá para falar de todas, tá? Então, então assim, as que eu escolhi para falar para vocês são uma que são de alguns tipos de distribuições, desculpa, de versões. Então, por exemplo, o Ubuntu é base Debian, tem umas que nós vamos usar que é base do Red Hat. Então, por isso, porque são bem diferentes uma da outra, então por isso que nós vamos utilizar uma ou outra no caso. Primeiro, o Ubuntu, é a primeira que nós vamos falar. O Ubuntu, pessoal, ela é a mais usada quando nós vamos falar com relação a termos de estudos, né? Quando você vai falar de aprendizado, o Ubuntu sai muito à frente. Então, por quê? Primeiro, porque ele tem uma estrutura igual. Ele tem uma estrutura que que é similar ao Windows. Então, ela é bem similar ao Windows aí. Tá? Você vai, quando você for fazer. Então, o que você vai. Então, assim, quando você vê o Ubuntu funcionando, você vai notar que ele é bem similar aí às outras distros do Windows, sabe? O método de criar pasta, a própria arquitetura e o desktop. O desktop dele é bem parecido, tá bom? Bom, o Mint é outro, também é base Debian. E aí, pessoal, ele é mais ainda parecido com o Windows, tá? Então, assim, ele é mais similar ainda. Você vai notar que o desktop dele é muito mais parecido. Aliás, as primeiras versões do Mint era igual ao 7. Assim. Agora ele desvinculou um pouco o desktop, mas ele também ali tem uma outra particularidade, tá? Que ele tem um gerenciador de instalação, né? Que é muito fácil de usar. Então, por exemplo, você vai lá no gestor de aplicações, digita o nome do que você quer fazer e ele vai para a instalação. É bem simples de utilizar mesmo, tá? Vocês vão notar isso aí. E tem o Fedora de todas as distros Linux que existem, né? E são muitas, tá, gente? O Fedora, ele é a das que eu mais gosto. Eu uso o Fedora desde 2001. E, bom, e por que eu não indico vocês usarem o Fedora? O dia que eu for instalar, eu vou mostrar para vocês o porquê. O Fedora, ele é muito difícil, tá, gente? Ele é muito difícil de se instalar. Então, não só de instalar, como de usar. O Fedora, ele é muito indicado para programação. Então, para quando nós formos, se vocês chegarem a trabalhar, né, com programação, vocês vão ver que programador ama o Fedora, tá? E por ele ser voltado para essa área de programação, a gente tem ali, né? Quem é usuário básico tem mais dificuldade. Então, o Fedora, ele é, igual eu falei, ele é fantástico. Para a área de programação, ele é perfeito. Só que, para quem é um usuário básico, ele já não tem tanto uso assim.
Por que eu falo que ele é perfeito para a área de programação, pessoal? Porque é o seguinte, ele já vem com todas as ferramentas que a gente precisa, tá? Então, todas as ferramentas da área de programação ele já traz. E aí você não precisa ficar instalando, caçando DLLs ou caçando, né, pontos, né, principalmente pontos de configuração, tá? Então, para quem programa, por exemplo, quando eu instalei o Fedora, a primeira vez eu estava fazendo um curso de Java Server Pages, chamava na época. Hoje não existe mais, o Java não faz mais isso. Era um banco de dados em Java, que a gente rodava ele na internet na época. E eu fiz alguns cursos de módulos de Java, eu sempre gostei de Java, e aí o Fedora ele já vinha com todas as ferramentas. Então, não era igual o Windows, que você tinha que ir instalando ferramenta por ferramenta para você poder trabalhar. Então, esse era um dos motivos, tá? Bom, vamos falar do Kali também. O Kali ele tem uma particularidade do porquê falar dele, tá, pessoal? Vamos falar dele porque porque o Kali é o sistema operacional dos hackers, né? E por que ele é chamado assim? Porque tem uma coisa tão simples, galera. É porque ele vem com ferramentas de pen test. Na verdade, ele nem é sistema hacker coisa nenhuma, tá? Ele vem com umas ferramentas de teste, pen test, que nós chamamos, tá? O que são ferramentas de pen test, pessoal? São ferramentas que são utilizadas para fazer testes de redes. Basicamente é isso. E aí, a galera, por ter essas ferramentas de testes de redes, a galera acha que ele é utilizado por uma galera mais leiga, evidente. Eu usando ele, eu já sou hacker. Não é assim, tá, gente? Aliás, ele nem é recomendado você instalar na sua máquina ele ali, né? Recomendado é você pegar e instalar ele no ambiente virtual, tá? Esse é o recomendado. Mas tem uma galera que... Por que ele é recomendado assim? Porque geralmente, quando o cara instala ele na máquina ali para rodar como se fosse um desktop, a galera nem sabe que ele pode estar sendo acessado por um monte de gente. Então, tem tudo isso aí que vocês têm que levar em consideração, tá? E o Curumim é o último que eu passo para vocês, eu passo ele junto com o Kali. E, cara, então o motivo de eu passar... O Curumim, infelizmente, ele não atualiza mais, já faz uns 5, 6 anos já, mas o Curumim foi dos Linux, não, hoje não mais, mas ele chegou a ser o sistema que eu mais usei. E por quê, pessoal? Porque ele era muito leve, ele foi o primeiro sistema operacional livre que era bem parecido com o Windows. Então, tanto que essa última versão do Curumim que nós instalamos, a 8, ele é igual ao XP, igualzinho, assim, o método, a interface. Ele era muito simples de usar, ele era muito simples de fazer as instalações, ele era muito didático e ele é 100% brasileiro. O Curumim ele foi criado pelo professor da Universidade do Paraná, né? Professor Carlos Morimoto, tinha fugido o nome dele aqui, é o professor Carlos Morimoto. E por que não tem mais atualizações do Curumim, pessoal? Porque o professor Carlos Morimoto não trabalha mais com tecnologia. A última notícia que eu tive dele, que a comunidade teve dele, é que ele se converteu a um tipo de religião, acho que é Dalai Lama o nome, uma coisa assim, e como ele se converteu a essa religião, ele largou mão de tudo, tá? E foi viver ali a essa religião. Então, por isso que o Curumim não tem mais atualizações. O mais interessante do Curumim, né, e do professor Carlos Morimoto também, o professor Carlos Morimoto ele tem diversos livros, principalmente da área de redes, pessoal. São livros fantásticos que ele escreveu, eu li alguns, não posso falar assim, eu li todos, porque seria mentira, mas eu li alguns, eu tinha até um guia que eu uso até hoje, eu tenho, deve estar, se eu tivesse com ele na mão, eu mostrava aqui para vocês, mas como eu estou sem turma de redes por enquanto, mas eu uso ele até hoje, apesar de eu ter comprado esse guia em 2005 ou 2004, eu uso esse guia até hoje de redes. E é do professor Carlos Morimoto, ele é muito bom mesmo, tá? Bom, vamos para o nosso último exercício de hoje. Escrevam o que vocês entenderam, por favor. E a terceira
Essas são duas pesquisinhas. Vai lá, galera.
Bom, vamos lá, pessoal. Bom, galera, alguém tem alguma pergunta? Alguma questão? Ou está tranquilo por enquanto? Bom, galera, então, a aula que vem, a gente vai continuar falando sobre o Linux. Tem algumas coisas para falar sobre certificações, por exemplo, com vocês. Passar a parte, continuação de partes de instalações, né, as diferenças, principalmente, entre o Windows e Linux. Algumas propriedades que só tem dentro do Linux, tá? Então, ainda vamos ter alguns conceitos ali que só tem, né, só o Linux possui. Isso a gente vai conhecendo, né, com o passar do tempo. Pessoal, o que eu peço a vocês também, não coloquem nenhum tipo de nenhum tipo de obstáculos para o conhecimento, porque tudo que é novo, a gente gera um pouquinho mais de problemas do aprendizado, mas isso não quer dizer que vocês não vão conseguir aprender, tá bom? Pessoal, então por hoje é só. Semana que vem a gente continua aí. Tchau, tchau, galera.